Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Coisa boa estarmos reunidos como casa do Senhor, como família do Senhor. Eu quero, sem demora, convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos estudado, buscado sequencialmente expor essa epístola. E hoje nós vamos adentrar no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e peço que você, com todo o temor e tremor diante do Senhor, peço que o Espírito possa fazer com que essa palavra frutifique no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, como acabamos de cantar, diante dos Teus átrios, diante da Tua presença, e que esse Teu Espírito que nos move a Te adorar em espírito e em verdade, esse mesmo Espírito que nos enche, que nos capacita, que nos batiza, que nos convence, que tira as escamas dos nossos olhos e os pedregulhos do nosso caminho, Ele possa operar na nossa vida, no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero também pedir a bênção do Senhor sobre você que está aí na sua casa, você que nos acompanha, ou quem sabe irá assistir uma outra ocasião, que a palavra do Senhor também possa frutificar em seu coração. Você já frequentou, possivelmente, né? Hoje eu nem sei se tem, uma locadora de VHS e depois de DVD. Eu me lembro uma vez, assim que nós mudamos de igreja, né, a gente estava no Gama, foi para Brasília, e a gente procurou uma locadora para locar filme, eu tinha cerca de uns 9 anos. E aí na locadora tinha uma porta tampada por uma cortina e tinha assim, proibida a entrada de menores de 18 anos. E uma criança curiosa, e obviamente eu não li a placa, né? Depois eu fui entender que tinha uma placa. Eu coloquei só a cabeça assim dentro daquela sala e de repente meu pai já me puxou e explicou que eu não podia entrar ali, e disse que não era coisa boa. Nem falou que depois dos 18 eu poderia entrar, não. Só falou que não era coisa boa, que eram essas coisas de mulher pelada. E eu entendi que sempre que a gente ia naquela livraria, ou naquela locadora, embora tinha curiosidade de toda criança, mas eu sabia que aquele era um caminho a não se seguir. Que não era bom passar aquela barreira. E é justamente sobre isso que Paulo trabalha nesse texto. Sobre algumas barreiras que nós tendemos a transpassar quando diz respeito à sexualidade.
Paulo está aqui escrevendo e você pode observar que ele começa assim: finalmente, irmãos. Ele está pronto a concluir o seu argumento. Nós vimos que Paulo elogiou muito a igreja de Tessalonicenses pelo seu frutificar na fé, pela sua firmeza, pela sua esperança no Senhor, porque era uma igreja que realmente abraçou o evangelho e havia influenciado tanto, a palavra do Senhor tinha mudado tanto aquela comunidade que as cidades vizinhas começaram a falar sobre o que estava acontecendo com aquela igreja. Era uma igreja que estava sendo realmente movida, avivada pelo evangelho, algo que começou ali com a pregação de Paulo e os seus companheiros. E Paulo então elogia eles, mostra a saudade que eles tinham deles, o desejo que ele tinha de estar com eles, mas mostra: olha, eu estou aliviado porque vocês estão realmente seguindo o evangelho e as instruções que nós demos a vocês. Mas Paulo ficou pouco tempo lá. Foi cerca de 1 mês aproximadamente, então tinha algumas outras instruções que Paulo precisava dar, e aqui ele mostra que realmente ele já havia dado, mas ele precisava reforçar a respeito, então, da forma de viver em agradar ao Senhor. Paulo passa aqui do capítulo 4, capítulo 5 também, mostrando algumas orientações sobre esse povo, que era o povo salvo pelo Senhor, salvo pela graça, que evidenciaram a sua eleição. Então Paulo mostra que a salvação deles estava sendo evidenciada, mas eles precisavam estar alertas a alguns caminhos que eles poderiam novamente cair. Paulo diz então que há um modo de agradar a Deus. Vale pensar se há um modo de viver, se há um estilo de vida que Deus se agrada. E Paulo está mostrando aqui que de fato há. Ele diz: olha, nós demos exortação, pedimos e exortamos a vocês, em outro texto está: rogamos a vocês, que vocês aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que há uma forma de viver, há um estilo de vida que glorifica ao Senhor. Que quando você, então, uma vez que recebe a palavra do Senhor, uma vez convertido ao Senhor e confiante na vinda do Senhor, aguardando a manifestação da vinda do Senhor, você vive agora uma manifestação que já glorifica o nome do Senhor. Nós tendemos a pensar que haverá um dia que nós vamos ficar, então, plenamente glorificando o Senhor, e de fato iremos. Não haverá mais medo, não haverá mais choro, não haverá mais pecado, tudo isso será destruído. Mas Paulo mostra que, durante essa vida, Deus tem um plano para a nossa existência que glorifica o nome do Senhor. Paulo diz que há, então, caminhos que nós trilhamos que podem realmente glorificar o nome do Senhor. Mais especificamente, aqui do verso 1 ao outro, Paulo vai falar realmente de uma vida que agrada ao Senhor no contexto da sexualidade. Que Deus tem um propósito não só para a sua alma, Deus tem um propósito não para a salvação do seu coração, mas Deus tem um propósito para o seu corpo. Deus tem um propósito para os libidos do seu coração, para os impulsos sexuais, para os seus hormônios. Tem um propósito do Senhor para tudo isso. Que os seus desejos sexuais, a sua necessidade de satisfazê-los, ao contrário do que muitos pensam, que pode parecer a ação do demônio, pode parecer algo de Satanás, esse desejo em satisfazer-se sexualmente. Mas Paulo está dizendo que não, isso tem um propósito diante do Senhor. Isso foi criado por Deus. Porém, há alguns desvios do nosso coração que nos fazem andar por caminhos escorregadios, que nos fazem transpassar a porta dos maiores de 18 anos, que pode facilmente nos conduzir a caminhos escorregadios e que podem nos prender aos vícios sexuais. Há caminhos que nós podemos seguir que podem facilmente te seguir, te conduzir a uma escravidão sexual. Observe que por escravidão sexual, eu não estou dizendo só de um vício por sexo, e alguns podem até dizer que, nossa, mas vício por sexo é bom demais, então gostar de sexo é bom. Mas o vício, a escravidão, tem a ver com você não ter mais o domínio de você.
Você não tem mais o domínio dos seus impulsos, como uma fera indomável. Você não consegue mais se controlar. E acaba se enveredando por caminhos cada vez mais perigosos e obscuros. Que é possível nós trilharmos e começarmos aos poucos, passo a passo, cedendo às vontades do nosso coração, aos desejos do nosso coração. Mas Paulo vai nos mostrar então que há um caminho a se seguir na santificação. E é por isso que eu quero meditar com os irmãos sobre a trilha, a caminhada da santificação. Primeiramente, pensando numa caminhada, a imoralidade sexual é um caminho para se rejeitar. Pense numa trilha e você precisa decidir. Você sabe que há trilhas que você precisa seguir e há uma que você sabe que pode te conduzir a um caminho perigoso, embora ele seja prazeroso. Ele pode conduzir a cadeias que podem ser difíceis de ser rompidas. A imoralidade sexual é uma caminhada que nós precisamos rejeitar. Paulo começa então no verso 3 dizendo o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. E como que é essa santificação? Como que se dá essa santificação? E Paulo responde que se abstenham da imoralidade sexual. Que se abstenham, que se retenham da imoralidade. Observe que não é do sexo, não é da prática sexual, mas é da imoralidade sexual. E a palavra aqui para imoralidade sexual, os irmãos possivelmente já ouviram, é a porneia. No grego era uma palavra só, a porneia, tudo que envolvia pecado sexual, relações sexuais ilícitas, atividade sexual ilícita, sexo fora do casamento, a fornicação, tudo isso era porneia. Não é à toa que o conteúdo pornográfico, que a pornografia, que a gente tem hoje essas palavras no nosso vocabulário, vem desse radical grego, porneia. O acesso à pornografia não é algo moderno. A pornografia já existia nessa época. E na época, o contexto, a moralidade da época não era nada boa. Na Grécia, onde Paulo escreve, o contexto em que Paulo escreve, a moralidade sempre esteve no seu auge. Demóstenes, um dos historiadores da época, ele tinha escrito: nós temos prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo, esposas para procriar filhos e para o cuidado fiel de nossas casas. Enquanto o homem mantivesse a sua mulher e a sua família, não havia motivo de vergonha nenhum. Se ele cuidava da sua casa, não tinha por que ele se envergonhar de relações extraconjugais. Isso na Grécia do primeiro século. Sêneca certa vez disse: as mulheres se casavam para se divorciar e se divorciavam para casar-se. E o mesmo Sêneca disse o seguinte, que a inocência, ela não era rara na Grécia. A inocência, ela não existia. Dado o incentivo a se entregar de forma irregrada aos seus desejos sexuais. A própria homossexualidade ou homoafetividade era algo escandaloso também. E não era tão velado. Entre os 15 imperadores da época, do Império, o único, que possivelmente seja Cláudio, que não era homossexual, o único era Cláudio. De 15, 14 eram homossexuais, e Cláudio ainda foi traído pela sua esposa. Haviam imperadores, no caso de Nero, que tinha relações sexuais com a sua própria mãe, e depois mandou matar a própria mãe. Incesto. Dentro do contexto ainda, havia uma filosofia que fomentava muito disso. Era a ideia de que minha vida espiritual não tem nada a ver com a minha vida material. O famoso gnosticismo. O gnosticismo, então, pregava justamente que o espírito era bom, a alma era boa, os sentimentos eram bons e a matéria era má, o corpo era mau. E eles não se juntavam, você era composto de partes.
E por ser composto de partes, uma parte não se comunica com a outra. Então, se você faz algo com o seu corpo, isso não altera nas suas emoções, não altera no seu espírito, não altera, consequentemente, na sua relação com Deus. Se um é bom e o outro é mau, não há por que você se privar do que é estritamente mal. Se é mal, se afunde no mal. Sacie seus desejos e apetites sem constrangimento, porque o que é mal já está fadado a acabar. E o que está garantido no seu espírito, isso não vai mudar o seu estado. Não é à toa que Judas diz que alguns usavam da graça para dar margem à libertinagem. Pegaram o evangelho da graça e diziam assim: olha, você foi salvo pela graça, então não tem problema você viver em libertinagem. Você já ouviu isso? O Senhor te ama como você é. Isso não altera diante do Senhor. Isso já existia no primeiro século. Mas havia algo ainda mais estrito e problemático na época, que era a relação entre a religião e a prostituição. A prostituição era legalizada. Era legal, incentivado. Tanto que havia deuses, como a própria Afrodite, a deusa da fertilidade. Então você cultuava ela como? Para ser fértil, para ter uma vida próspera por meio de muito sexo. E você frequentava, então, o templo pagão, o prostíbulo. E tinha relações com as sacerdotisas, que eram as prostitutas. E então, você recebia a bênção da prosperidade. Era cultuado também o deus Eros, da onde vem a nossa palavra erótico, que se entende mesmo que há algo erótico no homem, o desejo pelo Eros, o amor sexual. Mas eles tornaram isso um próprio Deus. E passaram a dedicar a sua vida a esses deuses. Uma prática sexual, uma imoralidade estritamente sexualizada e regrada. O contexto da época, não havia parâmetros sexuais. Hoje nós vivemos o reverso disso, mas na época era totalmente irregrado. A modernidade que nós vivemos e o seu apelo pela liberdade sexual, eles não são tão modernos assim. Desde os primórdios, a sociedade busca romper com os limites estabelecidos por Deus para o sexo. Não é à toa que a palavra do Senhor já nos alerta a respeito de uma cidade que viveu promiscuidade tal que Deus mandou descer fogo do céu para acabar com ela. Sodoma e Gomorra. Temos a Grécia e a Roma, o Império nos primeiros séculos, então, mostrando que a imoralidade, a prática sexual era algo tão banal que não tinha por que se abster disso. E hoje nós temos uma sociedade que busca a relativização do casamento, da família e do próprio sexo. A porneia aqui, que Paulo diz que vocês devem se abster dela, dessas imoralidades, hoje virou motivo de comércio. A indústria pornográfica fatura fortunas, ano após ano. A narrativa presente nos filmes, nos livros, nas séries, nas novelas, visa uma promoção de um sexo livre, sem consequências, sem culpa. Um sexo sem culpa. No início da pandemia, eu lembro de uma empresa, um site pornográfico que era pago e liberou o acesso gratuito durante a pandemia. E muitos exaltaram essa empresa. Porque agora estavam apoiando, sabendo que muitos iam ficar em casa e ter acesso liberado ao seu conteúdo pornográfico. Meus irmãos, os movimentos sociais que nós vemos hoje em dia, que se levantando, e a igreja parece que milita tanto, mas há um problema dentro desses movimentos, que militam a favor do casamento homoafetivo, a favor da redefinição de família. Todos esses têm, por essência, um ponto que não é visto por nós. Tem um autor que escreve o livro A Cosmovisão Sexual Cristã, e ele conta a história, então, da revolução sexual que a modernidade passou, o Ocidente passou, entre os anos 50, 60 e 70.
Movimentos como Woodstock, drogas, sexo, rock and roll, paz e amor. Movimentos como esse, quando foi emergindo então os movimentos feministas, os movimentos pró-abortos, a essência de tudo isso nunca foi só pela vida, nunca foi por acaso. A essência movida dentro disso é uma vida de sexo sem as responsabilidades do sexo. Onde os limites, então, para a prática sexual não são os limites estabelecidos por Deus ou pela própria sociedade, ou pelo próprio corpo, ou pela sua biologia, não. O limite, até onde você pode ir, são os seus desejos. Então, se há amor, isso que importa. Logo, se eu não sinto mais amor, se eu não sinto mais afeto pelo meu cônjuge, não tem por que eu continuar com o meu cônjuge. Logo, se eu tenho hoje afeto pelo meu amigo, eu posso me apaixonar por ele e me entregar integralmente o meu corpo para ele. Se amanhã eu tiver afeto pela minha amiga, não tem problema. Eu posso me entregar os meus afetos, os limites, os parâmetros são as minhas afeições, os meus sentimentos, e eles são lícitos. E eles existem e devem ser satisfeitos. Observe o perigo disso, porque se é pelo afeto, se é pelo sentimento, se você olha para uma criança com afeto, se você olha para alguém da sua família com afeto, para uma criança com afeto, você pode se entregar sexualmente por ela. Se tem um afeto por ele. Pasmem, isso pode parecer escandaloso demais, mas os irmãos sabem que há movimentos já defendendo a pedofilia por cima disso. Se eu tento amor, atração por uma criança, por que me privar e privá-la do prazer sexual? Há lugares na Europa que já estão dizendo, olha, se eu tenho prazer pelo meu animal, por que me privar do desejo sexual? Imoralidade sexual. Se abstenham da pornéia. A palavra do Senhor nos mostra, então, como que o pecado, uma vez que inserido no mundo, afetou de forma drástica todas as áreas do homem. E a sexualidade é algo que a Bíblia chama atenção, está alerta constantemente. E o que dizer, então, também do aborto? Será que é um problema apenas, uma causa pela saúde pública? Ou uma tentativa de eu me irresponsabilizar pelo fruto do sexo? Porque eu não sei vocês, bebê não vem de cegonha. Vidas são feitas pela relação sexual. Mas como eu não quero me comprometer com isso, como eu não quero me associar ao outro, como eu não quero estar atrelado ao casamento, como eu não quero estar atrelado à possibilidade de um filho, então eu vou militar contra tudo aquilo que implica em ter que me responsabilizar por me entregar aos meus desejos sexuais. Eu quero só os privilégios, só os deleites, sem ter que me responsabilizar. Imoralidade sexual. Paulo está dizendo, olha, isso é prática daqueles que não conhecem a Deus. Mas dentro disso, irmãos, há um outro pecado que não é tão falado, que esse é mais velado, mas se aplica muito bem à imoralidade sexual. É o pecado da sensualização. Onde você pode não ativamente defraudar alguém, não ir para a cama com o outro, não propriamente acessar conteúdo pornográfico, mas a busca pela atenção, a busca pelo olhar, pela fala, pelo flerte, por meio do seu corpo, em sensualizar, está presente aqui. Esse é mais difícil de ser tratado. Esse é mais difícil de ser identificado. O porquê eu me visto como eu me visto. O porquê eu falo como eu falo. O porquê eu olho como eu olho. O porquê eu ando como eu ando. Ser movido por desejo de atrair, olhar, chamar a atenção, por meio da minha sensualização. Estou dizendo que você não pode andar bonito e deve andar bem vestido e bonito. Mas se o que move é o desejo de sensualizar,
palavra aqui, no verso 6, ele fala assim, que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. A ideia aqui de defraudar é despertar um sentimento, um desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. E atrelado a isso, a gente move-se numa cultura de relacionamento descompromissado. É sair à caça. Tentativa de satisfazer e dormir com uma, com duas, com três, com 4 mulheres. Ou me entregar nos braços de um homem essa noite, depois em outro, sobre os braços de outro. A famosa cultura do ficar, de se entregar e se satisfazer propriamente pelo próprio prazer sexual. A cultura de um compromisso, de um relacionamento descompromissado. O prazer pelo próprio prazer. O deleite pelo próprio deleite. Paulo está dizendo, olha, esse caminho é perigoso. Não trilhe por esse caminho. Esse caminho é próprio daqueles que não conhecem a Deus. Que não conhecem o Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuidado com a pornografia. E eu falo pornografia essa descarada que você acessa, que tem nos sites, revistas, livros, filmes, essa, muito cuidado. Mas cuidado também com pequenos impulsos que você pode procurar para se satisfazer nos seus desejos sexuais. Uma olhada, a atenção do outro, procurar ouvir e ser elogiado por seu corpo. Cuidado com isso. Isso pode prontamente se tornar um vício que irá conduzir você à destruição do seu corpo. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um jovem que se masturbava cerca de 20 vezes por dia. E ele chegou a um caso tão terrível que ele não podia usar roupa clara porque sangrava. Ele não podia usar bermuda, calça clara porque sangrava. E ele, por vezes, se pegava masturbando aos prantos, porque ele tomava remédio, fazia terapia, e não conseguia se libertar desse vício. Mas um dia ele estava feliz, e ele foi para uma missão que trabalhava com isso, e estava feliz que ele estava podendo usar uma bermuda branca, porque o Evangelho libertou, e depois de um processo longo de tratamento, ele se viu libertado da pornografia. Mas observe que essas coisas começam quando você passa a barreira instituída pelo Senhor. O problema, meus irmãos, ele está muito mais fragmentado do que aquilo que é prontamente descarado. É porque o problema está no nosso coração. O problema está no desvio dos nossos impulsos. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Então não se engane. Se você está tendo afeição pelo seu colega, e você é casado, pela sua colega, e você tem compromisso com alguém, e por ter impulso, desejo, você pensa que isso é lícito, observe bem. Tome cuidado com o que te motiva, as conversas, as amizades que você tem cultivado. O apóstolo Paulo já havia dito que as más conversações corrompem os bons costumes. E o contexto é de sexualidade. A curiosidade, o caminho tortuoso, a trilha da imoralidade sexual, ela deve ser rejeitada. Mas para isso o Senhor não nos deixou desamparados. Para isso o Senhor nos deu o caminho de uma consagração sexual, de uma santificação sexual, porque essa é a vontade de Deus, é a santificação. Deus deu meios e caminhos para a nossa santidade sexual. E Paulo mostra aqui, então, para nós que o primeiro caminho para a nossa santificação sexual, para a nossa consagração do corpo, é a palavra do Senhor. Os versos 2 e 3, ele fala assim: nós
de maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo e progridem, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Demos instruções, pedimos a vocês, exortamos vocês no Senhor. Paulo está dizendo que isso não é ideia dele, embora ele concorde com isso. Está dizendo, nós não inventamos isso, isso é palavra de Deus para você. A palavra do Senhor, a instrução do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Aqui a ideia é de ordem, instrução, de um superior para aquele para ser passado para o seu aprendiz. Ele está dizendo, olha, Deus tem um propósito para vocês, e mais ainda, Deus tem um propósito para o corpo de vocês. A forma como vocês devem viver sexualmente é a forma como Deus quer para vocês. Então há uma forma de viver o seu casamento, há uma forma de você se satisfazer sexualmente, há uma forma de você deleitar do prazer que Deus te deu e Ele criou, de uma forma que seja santa e purificada. E a forma para você viver assim é pelos parâmetros do Senhor. Quem dita os limites sexuais da sua vida, quem dita como você deve viver ou não, como você deve satisfazer a sua vida, os seus desejos ou não, quem dita isso é a palavra de Deus. Por isso, seu corpo, regras de Deus. Não é meu corpo, minhas regras. Seu corpo, regras do Senhor. Paulo está dizendo, Ele vos criou para que vocês possam viver de forma a agradar ao Senhor, a deleitar-se no Senhor, a glorificar o Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. Já lá em 1 Coríntios, capítulo 6, onde Paulo trata então do problema do litígio que estava havendo na igreja de Corinto, o indivíduo tendo relação com a sua mãe ou com a sua madrastra. E Paulo escreve, fujam, corram da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual, que pratica porneia, peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que vocês receberam de Deus. E aqui, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Eu gosto demais disso aqui. Que vocês não pertencem a vocês mesmos. E por quê? Porque vocês foram comprados por alto preço. Cristo deu o seu corpo para ser moído, maltratado, ferido, vilipendiado, até a última gota, para que você entregasse a sua vida integralmente ao Senhor. Paulo está dizendo aqui que isso é próprio de quem conhece o Senhor. Quem não conhece a Deus, ele não se preocupa com isso, ele se entrega o seu corpo ao seu próprio corpo, se entrega o seu corpo aos braços dos outros, se entrega o seu corpo ao braço de qualquer um, ao deleite de qualquer um, se envolve com qualquer um, mas aqueles que conhecem a Deus e receberam o Espírito Santo de Deus, eles entendem que o seu corpo não é mais dele, é corpo do Senhor. Porque a palavra do Senhor o disse. Os parâmetros são o Senhor. A palavra do Senhor é um meio que nós temos então. Você quer saber o que Deus quer para você, para o seu corpo, para a sua sexualidade? Encontre-se no Senhor. O antropólogo por excelência, aquele que conhece o homem nas suas mais íntima essência, é aquele que criou o homem, a sua imagem e sua semelhança. Não é o que os filósofos dizem a respeito do corpo humano, da alma humana, é a respeito daquele que conhece e criou o ser humano. Ele é um antropólogo por excelência. Mas também, Paulo mostra que um caminho para que nós possamos, então, vencer a imoralidade sexual é por meio do domínio do próprio corpo. Ele diz que cada um de vocês saiba, e aqui aprenda a controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. O verbo aqui era usado para saber fazer,
adquirir a habilidade necessária para chegar a um objetivo. Paulo está dizendo, você precisa ponderar, conhecer o seu próprio corpo. A ideia de como alguém que doma um animal, domestica um animal. Conhecer o seu próprio corpo e saber controlá-lo. Crie bons hábitos. É isso que Paulo está dizendo. Controle. E a palavra aqui que ele usa assim, o seu próprio corpo, a palavra é vaso. Frágil, feito de barro, mas precisa ser bem manuseado. Você sabe os seus limites e não queira descobrir os seus limites. Não queira saber até onde você consegue ir. A ideia é de treinar o seu corpo contra a imoralidade sexual. Você sabe que há caminhos que vão te conduzir, há momentos que vão te conduzir à imoralidade sexual, a você cair, a você vacilar, a você ver o que não deve ver, a você ouvir o que não precisa ouvir. Que há caminhos que vão alimentar sentimentos que você sabe que são pecaminosos. Paulo está dizendo, conheça bem isso e aprenda a dominá-lo. Não é à toa que Paulo diz que um dos elementos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Se conhecer e se controlar. Mas outro caminho que Deus nos dá para vencermos a imoralidade sexual, para seguirmos vencendo, então, uma vida de consagração ao Senhor, é respeitando ao outro e temendo a Deus. Paulo fala assim, olha, e que nesta matéria, ou seja, a respeito do sexo, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Não provoque no outro algo ilícito. E a ideia aqui também é de não abusar do outro. Observe que Paulo sabia que os impulsos sexuais poderiam produzir o que nós temos diariamente, que nos assusta, que nos assombra quando a gente ouve, quando é descarado, mas a gente sabe que acontece nos becos, nas vielas, os abusos, fruto de uma imoralidade sexual. Paulo diz, olha, a forma como você vencer isso é respeitar o outro. Você vê a esposa do outro e respeitar e temer ao Senhor. Você vê a realidade que pode estar, o cenário que está sendo criado para o laço e você entender que pode facilmente defraudar e ser defraudado. Quebrar a aliança, os votos, o pacto que você fez com seu cônjuge por um momento de deleite sexual. Observe que o texto que nós lemos de Corinto, ele diz que o pecado do corpo sexual é o pecado do corpo, um ao corpo do outro. É olhar para o outro e vê-lo não como um objeto de prazer sexual, mas como alguém digno do Senhor Jesus, em imagem e semelhança de Deus. Só um bom conhecimento de Deus é capaz disso. Por isso que ele fala, olha, aqueles que não conhecem a Deus, eles não são capazes disso. O problema é quando o povo que conhece a Deus está usando o próprio Deus para validar os seus desejos sexuais. Mas tem algo aqui que eu encontro de consolo, meus irmãos. Talvez na sua caminhada você foi defraudado e vilipendiado. Pode ser que seja na sua infância, seja na sua adolescência, quem sabe hoje você ainda se vê como um mero objeto, as pessoas procurando por mero objeto sexual. Se sente defraudado, já foi abusado sexualmente, já foi ofendido sexualmente, já se viu sendo apenas usado, e ninguém viu, ninguém soube, ninguém te defendeu. Tem uma raiva profunda no seu coração. Saiba que o Senhor que vê todas as coisas, Ele é o vingador de tudo isso. Ninguém pode ter visto. Talvez você nunca comentou isso com ninguém, mas saiba que o Senhor é o vingador de todas essas coisas. Que Ele está vendo tudo isso. Que Ele está contemplando tudo isso e não deixará que injustiça prospere.
Talvez você esteja aqui ou esteja me ouvindo e você seja o defraudador. Talvez você seja alguém que defraudou alguém, quem sabe realmente abusou de alguém, ou quem sabe tem usado do sexo para se dar bem na situação. Querendo seduzir as moças, querendo se entregar, ou quem sabe seduzindo os rapazes e está sendo um defraudador. Saiba que o Senhor é vingador de todas essas coisas. Se você quer arrependimento, abandone e deixe. Encontre esperança no Senhor. Ele tem um projeto para o seu corpo, para a sua alma. Mas perceba, nós já avisamos e testificamos. O Senhor é o vingador. A sociedade pode deixar barato. As pessoas podem não saber, mas o Senhor que conhece todas as coisas e vê todas as coisas, Ele há de fazer justiça. Paulo também diz que há uma forma de vencer a sexualidade sexual. Que o cristão é capacitado a vencer a sensualidade, a imoralidade sexual. É pela presença do Santo Espírito do Senhor. Ele fala, porquanto quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus. Ele está dizendo, olha, assim como você está pensando que ao rejeitar essas instruções, ao dizer que ao rejeitar essas instruções, você está então rejeitando o próprio Deus. A ideia é que ao se entregar, você está pensando que ao dizer que não pode, ao não se entregar a esses desejos, ao não se entregar ao adultério, ao não se entregar à sensualidade, à pessoa, à oportunidade, ao outro que está querendo te conduzir a um caminho de perdição, ao rejeitar isso, você está rejeitando o próprio Deus. Portanto, quem rejeita essas coisas, rejeita Deus, que também dá o seu Santo Espírito a vocês. A referência aqui, então, quando ele fala do Santo Espírito do Senhor, e como nós já vimos, que quando Paulo diz que o nosso corpo é santuário do Espírito, ele está fazendo clara referência ao Templo de Jerusalém, ao Antigo Testamento, em que para se apresentar diante do Senhor era necessário muitos ritos, muita prática, e estava constante diante do Senhor. Havia determinados parâmetros para se apresentar diante de Deus, a santificação. Então você lê Levítico, que vê aquelas instruções, é porque Deus era um Deus santo, instituía-se que para apresentar-se diante dele deveria ser santificado. Mas agora Paulo está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Que você vive, por ser templo do Santo Espírito de Deus, você vive em constante culto a Deus. Que quando você entende que você está diante do Senhor, quando você tem a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, é como você estivesse todos os dias diante do templo do Senhor, mas agora não precisa mais ir para Jerusalém, não precisa mais vir aqui ao templo para encontrar Deus, Ele está em você, e por isso, por Ele estar em você, não há outra forma de viver a não ser a viver em agradar a Deus, para a glória do Senhor. O Espírito Santo, Ele nos foi dado como esse poder santificador, que nos separa. A palavra do Senhor diz, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência, os desejos, a lascívia da carne. Andar em impureza é entristecer o Santo Espírito de Deus, já diz, não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, depois Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito Santo do Senhor. Se entregar a esses desejos é rejeitar o próprio Espírito Santo. É ultrajar, é dizer que você não quer, não precisa dele. Deus não apenas nos chama à santidade, isso aqui que é maravilhoso. Deus não apenas nos diz o que nós devemos fazer, Ele não apenas nos dá os parâmetros que Ele quer que nós vivamos, Ele, mais do que isso, Ele nos dá o poder para vivermos uma vida santa, pelo poder do Santo Espírito de Deus. Então pense, sozinho você não vai conseguir mesmo. Não vai. Pelas suas próprias forças, pela sua própria consciência, pela sua própria boa vontade. Talvez você tenha tentado, pela sua boa vontade, resistir a tudo isso.
Sozinho você não vai conseguir. Paulo está dizendo que Deus é tão gracioso que Ele nos deu o Santo Espírito, que opera em nós a sua vontade, que nos santifica. Por Ele ser santo, Ele nos separa para Ele mesmo. Deus tem um caminho para você, para a sua vida sexual, para o seu corpo. A palavra do Senhor é esse parâmetro. O domínio, crie então bons hábitos. Preste atenção, cuidado com o que você tem alimentado. Respeite o outro e teme ao Senhor. Saiba que Ele é o vingador. E busque, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, o enchimento do Espírito Santo de Deus. Sozinho você não vai conseguir. Por isso vale, à luz desse texto, a seguinte pergunta. Talvez você tenha aqui não se enveredado por caminhos tão perigosos. Talvez você esteja até casado, ou solteiro. Mas vale a pergunta. A sua vida sexual é uma vida que agrada a Deus. Seus desejos sexuais estão controlados de forma que glorifique a Deus. Deus tem um caminho para a sua santificação. Há uma trilha, mas Ele não te deixou sozinho. Ele deu o seu Santo Espírito. Ele deu a sua igreja. Não tente vencer isso sozinho. Procure a ajuda de alguém. Procure um conselheiro. Procure a palavra do Senhor. Procure ser cheio do Santo Espírito de Deus. Ele tem uma jornada para você, de ser mais santo, mais parecido com Jesus. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. É isso que Ele tem para nós. Vamos orar? Mesmo assentado, eu queria que você então refletisse sobre como está a sua vida sexual. Que você tem alimentado no seu coração. Talvez você foi também alvo de alguém que se entregou aos desejos e defraudou você, te enganou, te abusou. Saiba que o Senhor é o Consolador e Ele pode transformar o seu coração e a sua vida. Talvez você tenha caminhado por caminhos perigosos, que você sabe, passado barreiras que não deveriam ter passado. Há esperança e perdão no Senhor Jesus. Quero dar esse tempo para que você, então, ore ao Senhor. Peça perdão para o Senhor. Se você tem falhado nisso, peça perdão. Peça misericórdia, graça do Senhor. Seu caso é um caso mais sério. Você teme a justiça do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que a confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus, o Senhor morreu pelos nossos pecados, se entregou. Pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, o Senhor colocou alguns limites para nós, para o nosso corpo, para os nossos desejos sexuais. Pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que rompemos esses limites, por pensamentos mais ocultos que sejam, mais íntimos que sejam. Pai, se há pessoas que têm se enveredado pelo caminho do adultério, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados. Se há pessoas que têm se afundado no caminho da pornografia, que haja, Senhor Deus, arrependimento, que haja confissão de pecado. Tem misericórdia da nossa vida, Pai, e nos conduza, Pai, a uma caminhada que agrade ao Senhor.
que glorifique o teu santo nome. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Não tente vencer isso sozinha. Cresça na palavra do Senhor. Busque o Espírito Santo de Deus. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto para o seu corpo, para o seu sexo. Amém? Pastor Josué.